Muito boa tarde a todos, mais uma vez. Nós estamos hoje dando continuidade aos assuntos de estatística. Hoje é a nossa penúltima aula, nosso penúltimo encontro, e nós vamos começar falando de um assunto, dando continuidade ao assunto das dispersões. Só fazendo uma rápida revisão, na semana passada nós vimos algumas medidas de dispersão, que eram as medidas de desvio médio, variância, desvio padrão e algumas outras, né? E aprendemos a usar, a partir de fórmulas, a chegar em valores numéricos que mediam a dispersão. Mas que em algumas situações, existem infindáveis situações do nosso cotidiano, que as medidas de dispersão elas não conseguem trazer uma informação suficiente para me inferir a respeito dos dados. Então a gente precisa de outros modelos, que vai ser o que a gente vai trabalhar hoje aqui, tá bom? A gente vai começar falando sobre dispersão relativa. É um conceito que relaciona duas dispersões, ou uma dispersão e uma tendência central, certo? E aí nós fazemos o conceito de dispersão relativa, tá? Nesse primeiro modelo, a gente compara, certo? Faz uma comparação entre uma medida de dispersão e uma medida de tendência central. Eu vou ter um valor adimensional e a partir disso eu consigo, entre aspas, enxergar como é que estaria o comportamento dos dados, certo? Quanto mais dispersos ou menos dispersos e tal. E aí a gente finaliza dizendo que esse modelo é utilizado em análises comparativas quando tem principalmente muitos dados, né? A gente vai ver, queridos, que o que a gente está trabalhando hoje se aplica bastante quando a gente tem muitas informações. Quando a gente tem poucas informações, poucos dados, a gente meio que não precisa estar desenvolvendo esses conceitos que a gente vai estar trabalhando hoje. Mas quando são muitos dados, muitas variáveis, quando tipo uma variável está relacionada com a outra, por exemplo, a questão da idade da pessoa com relação, por exemplo, à renda familiar dela, quando ela vai fazer um plano de saúde ou alguma coisa assim, nesse sentido, tá certo? É que é só para fazer um exemplo hipotético, para a gente entender como é que a gente aplicaria esse tipo de situação. O principal modelo de dispersão relativa, conhecido como coeficiente de Pearson, ele faz uma associação entre o desvio médio e a média aritmética. Então, eu racionalizo, lembre lá que a gente precisa aí saber o desvio padrão, que para saber o desvio padrão precisa da variância, e faz aí uma relação com a média aritmética do conjunto dos dados. Esse vezes 100, que tem aí do lado, porque a gente vai colocar essa informação em um percentual, beleza? Aí, assim, uma forma bem simples, bem prática, o conceito de dispersão relativa basicamente é isso. Comento que existem outros, tá certo? Mas vamos focar só nesse aqui do Pearson, para a gente entender basicamente como é que funciona. E aí vamos trabalhar no exemplo bem elementar mesmo, para a gente entender como é que a gente faria, tá? Coloquei aqui uma situação onde eu tenho as notas de um aluno, esse aluno tirou 60, 80, 90, 100, 70. Fez 5 provas, 5 testes, não sei. E aí ele pergunta para o coeficiente de variação desse aluno, né? Então, notem que eu preciso saber a média e preciso saber o desvio padrão, certo? Então, de antemão, eu vou calcular aqui a média aritmética, que nada mais é do que somar as 5 observações e dividir pelo número de observações, já que lá na situação do aluno não se fala sobre a questão de pesos, então não tenho aqui uma média ponderada, né? E aí eu chego à minha resposta aqui, ó, 80, certo? E para mim saber a variância, para quem lembrar da fórmula, é eu pegar a observação menos a média ao quadrado. E faço isso para cada uma das observações. Dividido pelo número de observações, então você vê que essa conta aqui deu 200. E como eu quero não a variância e sim o desvio padrão, eu preciso tirar a raiz quadrada da minha variância. Então, isso aqui vai dar um valor aproximado de 14,14, aproximadamente 14, e com isso eu consigo fazer esse coeficiente, né, que nada mais é do que dividir o desvio padrão que eu acabei de encontrar pela média dos dados. Então, vejam que essa informação fornece 17,68. Então, como é que a gente faria uma espécie de leitura disso aqui?
eu consigo, olhando para a média, ver que existe uma dispersão relativa em torno de 20% dos dados. Aí, de fato, se a gente observar que a média é 80, o valor mínimo em relação ao 80 é 60 e o valor máximo 100. Eu não vou dizer que é 20%, mas gira algo em torno dessa informação, 17%, 18%. Certo? Quanto mais dispersos forem os dados, mais alto vai dar essa porcentagem aqui. Certo? Beleza? Dúvidas, queridos? Alguma pergunta? Só voltar aqui, ver se ainda não. Ok. E aí a gente vai falar do assunto principal da aula de hoje, que é o conceito de assimetria, tá certo? Assimetria vem, a gente se lembra lá de simetria, é o mesmo conceito, mas quando a gente trabalha com distribuição de frequência, dificilmente nós vamos ter dados simétricos 100%. Eu coloquei, inclusive, o exemplo para a gente ver hoje, mas vocês vão ver que é muito raro isso acontecer. Vai ser mais dados assimétricos. E a gente vai tentar trabalhar e entender como é que funciona quando eu tenho uma distribuição de dados simétrica e quando eu não tenho dados simétricos. Como é que é o comportamento e tal, enfim. Então, a ideia é que eu consigo fazer uma distribuição de frequências daqueles modelos que a gente já fez anteriormente, podendo ele ser ou discreto ou contínuo, tá certo? Isso aí não vai importar para nós nesse momento. E aí a gente vai ter duas situações. Quando eu fizer essa distribuição de frequências, ou vai ter simetria em relação a alguma situação, que a gente vai já falar que situação é essa, ou nós vamos ter assimetria, que é o mais normal. Essa situação que eu havia mencionado é exatamente quando coincide a média, a moda e a mediana dos dados. Então, por exemplo, essa situação da figura que eu coloquei aqui para vocês, eu estou dizendo que a média dos dados está aqui onde está essa seta. Por uma coincidência, a gente consegue observar facilmente que também a medida eu tenho igual quantidade de dados à direita e igual quantidade de dados à esquerda. Por que eu digo isso? Porque aqui tem a mesma área, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E também a moda. Por que eu digo que aqui é a moda? Porque é o valor mais alto, tá certo? O valor mais alto é esse daqui, nessa minha distribuição, então é o valor que aparece mais. Nessa situação aqui hipotética, uma distribuição de frequências, eu vou ter a média, a moda e uma distribuição de frequências simétrica, certo? Aquilo que eu já havia mencionado, tenho, não sei se facilmente, né, mas a gente enxerga que a média, a moda e a mediana, elas estão no centro, têm o mesmo valor e, consequentemente, a gente tem essa informação de simetria. Certo? Eu devia até ter colocado aqui simetria e não assimetria. Já no caso da assimetria de fato de direito, a gente vai ter dois modelos, a assimetria negativa e a assimetria positiva. Eu coloquei aqui nas duas figuras na direita para a gente entender visualmente como é que funciona, tá? Vejam que nessa de cima, os dados eles estão praticamente condensados, concentrados aqui na minha direita. E aí eu tenho informação onde eu tenho média, moda e mediana, certo? E enquanto aqui na figura inferior, a gente tem os dados também condensados à esquerda. Agora, vejam bem, ó, a moda é aquela informação mais alta, tá vendo? A moda mais alta. A mediana é o conceito da área, a gente divide como se fosse duas partes de áreas iguais. E o de média são a informação que fornece a média dos dados, né? São três medidas de tendência central. Então, observem que são comportamentos diferentes quando eu tenho, voltando aqui rapidão, quando eu tenho uma simetria e quando eu tenho uma assimetria. E aqui eu coloquei exemplos só para a gente, de figuras, só para a gente entender basicamente. Existem vários outros formatos, né? E aí a gente vai conseguir daqui a pouco classificar a partir de algumas informações. Se eu tiver uma assimetria que eu considero ela como sendo negativa, certo? Você vai ver que a concentração dos dados, essa concentração aqui, ó, de você, a concentração dos dados, ela vai estar aqui à minha direita. Não. Perdão, é aqui de baixo. Eu inverti aqui, peraí. Só um minutinho, essa pode ser considerada negativa.
usar da esquerda, a concentração dos dados. Pronto. Então, vamos lá. Essa daqui de cima é para ser a negativa. Por que, que eu digo isso? Primeiro, porque eu concentro os dados à minha direita, essas medidas de tendência central. Você vê que a maior parte dos dados está mais para a direita. E essa espécie de cauda que a gente tem aqui descendo, essa cauda ela vai estar voltada para a esquerda, certo? Como se fosse, onde tem esse X, fosse a centralização do zero. A gente não vai falar disso, porque esses conceitos, mas eu vou falar aqui só para a gente entender basicamente por que a gente fala negativa e positiva, é porque essa simbologia que nós temos aqui, do conceito de simetria, ela é da distribuição normal gaussiana, onde a gente centraliza essa média como se fosse no zero. Consequentemente, os dados à direita são positivos e os dados à esquerda são negativos. Então, é como se, onde eu tenho x, como se fosse o zero, e aí os dados, vocês veem que estão sempre ativos, ó, aqui nessa seção superior, e a cauda está vindo para a esquerda, então eu chamo uma assimetria negativa. E de forma contrária, do mesmo jeito, quando os dados estão centrados à esquerda, e a minha cauda está à direita, eu vou chamar de uma assimetria positiva, como se fosse o inverso, tá certo? E aí você consegue observar, vendo a figura, que se eu tiver uma simetria negativa, a média vai ser menor que a mediana, que é menor que a moda, e no caso contrário, eu vou ter a moda maior que a mediana, maior que a média, beleza? Vamos ver na prática como é que a gente faria isso, tá certo? E aqui eu vou construir com vocês devagarzinho, tá certo? Vamos voltar aqui para esse exemplo. E aí eu vou... Oi? Já eu respondo, tá? Vamos continuar aqui, tá? Aí já, daqui a pouco a gente conversa. Sim, vamos voltar aqui para o nosso exemplo, lembrando, 60, 80, 90, 100 e 70, tá? Para a gente entender, basicamente, se eu tenho uma simetria ou não. Nesse exemplo, a gente vai ter. Mas notem que se eu pegar esses dados, ó, aí eu vou abrir aqui o Excel. Cadê você? Excel está aberto. Deixa eu fazer aqui um velho Ctrl Z. Voltar para o nosso estado original daqui. Eu tenho o seguinte, vejam que se eu pego e construo as notas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, com as 5 notas que eu tenho, 60, 80, 90, 100 e 70, e se eu faço a construção aqui do meu gráfico, vocês vão ver que não dá para inferir muito se tem simetria ou se não tem, né? Vocês veem que, tipo, teoricamente, a nota 3 devia estar mais alta que a nota 4, por assim dizer, e com isso a gente teria uma situação de simetria, mas não é o caso. Aí o que, que eu faço para chegar nessa conclusão? Ctrl Y. O que eu vou precisar fazer para chegar nessa conclusão? Eu vou pegar essas informações e vou colocar elas em ordem crescente para mim saber exatamente onde é que eu tenho a minha mediana. Vejam que eu coloquei essas 5 notas em formato crescente. Essa minha coluna D vai ser exatamente a variação da minha observação em relação à minha média, tá certo? Então, eu vou ter 60 menos 80, 70 menos 80, 80 menos 80, 90 menos 80 e 100 menos 80. Então, vai ficar menos 20, menos 10, 0, 10 e 20. Só que se eu for construir um gráfico disso aqui, vocês vão ver o seguinte, ó, que eu vou ter informações abaixo. Tá vendo? A informação 1 abaixo a informação 2. Aqui é que fica mais difícil ainda de eu inferir sobre a minha simetria ou não. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o módulo dessas informações. E aí, quando eu venho aqui e faço meu gráfico, ó, olha como é que fica o comportamento. Aqui já fica bem mais fácil de nós visualizarmos que temos uma espécie de simetria em relação ao meu dado central, que é o meu 3. Isso aqui eu acho que está mais fácil de vocês enxergarem, não é? Só voltar aqui para ver se tem alguma pergunta. Algum questionamento, meninos, dessa parte?
E aí foi exatamente isso que eu havia feito aqui. Ó. Eu coloco os dados em ordem crescente para me obter minha mediana, que é 80. Aquilo que eu havia mencionado, se eu construir os meus gráficos da forma bruta, com os dados que eu tinha originalmente, fica difícil de inferir sobre essa questão da simetria. Mas quando eu faço todo aquele trabalho de relacionar a diferença de cada observação em ordem ascendente com a média, que a gente já havia calculado na parte inicial, nós vamos ver que nós temos esse comportamento aqui. E a partir desse comportamento, nós vamos ter aí a nossa simetria. Então vejam que nesse exemplo nós temos uma simetria perfeita, por assim dizer, né, desses dados. Beleza, queridos? Agora a questão que surge seria fazer algo mais ou menos assim. Naturalmente, nós não temos, por vezes, acesso a Excel, a construção de gráficos, e por vezes dá trabalho em realizar essa construção. Como é que eu faço para achar uma forma mais prática de analisar a simetria de uma distribuição de frequências? Existem muitos métodos, hoje a gente vai falar de 3, tá? E fica aí a critério, vai também depender da aplicação e tal. Quem quiser se aprofundar nesse assunto é uma coisa até bacana. Mas de antemão, para qualquer dado, para qualquer distribuição de frequências, e a gente querer saber sobre a simetria, nós vamos precisar de saber a média, moda e mediana. Né? E, eventualmente, nós vamos precisar saber do desvio padrão. Certo? Então, eu pegando a minha distribuição de frequência, eu calculo essas informações, eu obtenho elas, e a partir disso eu consigo fazer uma análise sobre o comportamento assimétrico ou simétrico dos dados. Tá certo? Então, vamos falar aqui rapidamente desses 3 modelos. O primeiro é conhecido como coeficiente de assimetria. Ele vai tirar uma diferença, tá certo? Esse modo de Pearson eu explico já por que a gente bota assim. Em relação a me acontecer, por exemplo, até nesse nosso exemplo que nós fizemos aqui, você diz assim, professor, aí não tem moda. De fato, não tem. Você vê que são todos valores, aliás, não tem nenhum valor que se repete. Então, tem uma distribuição modal. Mas, por conveniência, acaba que eu pego e transformo a média na moda. E aí nós até conseguimos visualizar que temos aqui uma perfeita simetria nessa minha segunda figura, certo? Por isso que a gente chama de modo de Pearson. Até porque, por vezes, nós não temos moda em um conjunto de observações, são sempre dados distintos, por exemplo. E um comentário que eu esqueci de fazer, mas que é muito importante. Todas essas informações sobre a simetria, a gente vai sempre considerar o caso em que nós temos uma distribuição de frequências unimodal, certo? Que tem apenas uma moda. Até porque se eu tivesse mais de uma moda, eu teria dificuldades em tentar determinar qual seria. Tipo, eu ia ter 2 coeficientes. Eu teria que fazer, por exemplo, a informação do coeficiente em relação à primeira moda e em relação à segunda. E aí, naturalmente, eu teria 2 respostas distintas e como é que seria o meu coeficiente de simetria, certo? Se eu for colocar essas informações aqui na conta e o meu coeficiente fornecer 0, eu vou ter aí uma distribuição simétrica. No exemplo que nós tivemos, a média era 80, como nós consideramos igual, eu teria 80 menos 80, que dá 0, eu não precisaria nem saber aqui o desvio padrão para determinar o coeficiente de assimetria. Beleza? Já o segundo coeficiente de assimetria, que é uma informação um pouco mais aprofundada, comparada com a primeira, é dada em relação agora à mediana, tá certo? Então, a gente pega o 3, multiplica pela diferença entre a média e a mediana e divide pelo desvio padrão. E aí, quando a gente olha para esse segundo coeficiente, o A2, que é o segundo coeficiente de assimetria de Pearson, a gente tem essas análises aí. Se o meu A2 estiver entre menos 1 e 1, a gente chama de uma distribuição simétrica. Inclusive, eu posso até deixar para vocês tentarem fazer isso com o exercício, só para comprovar que esse exemplo que a gente fez continua sendo simétrico.
e naturalmente vocês precisariam saber o desvio padrão, mas a gente fez até. Se a distribuição ela vai ser assimétrica positiva se eu tiver uma informação maior que 1, e uma assimétrica negativa se for menor do que 1. Beleza? Deixar isso aí registrado. Uma segunda medida de assimetria é conhecido como coeficiente quartilítico de assimetria ou fórmula de Pauli. Como é que funciona? Ele vai meio que centralizar os dados, naquele comportamento lá da distribuição de frequências, e aí ele vai pegar como se fosse a metade dos dados, tá certo? Ele pega as informações da mediana até o Q3, tá certo? E vai pegar do quartil 1, lembrem-se que Q1 e Q3 são quartil 1 e quartil 3, respectivamente, até a mediana. Então, notem que as informações que estão do 0 até o Q1, elas são desconsideradas. E as informações que estão do Q3 até fechar, até o 100%, também são desconsideradas. Então, notem aí que nesse modelo de assimetria, ele pega exatamente metade dos dados. Por vezes isso é bom, por vezes isso é ruim. A gente vai já ver uma parecida, mas que tem uma diferença. E aí, nada mais faz do que o desvio, um valor numérico, da informação do terceiro quartil, de quanto ele vale, menos a mediana, e faz uma diferença da mediana menos o Q1 em relação à diferença dos valores do quartil 3 e do quartil 1, ou seja, que é metade dos dados. Né? E aí você faz uma álgebra simples, você vai ter Q3 menos 2 vezes a mediana mais Q1 sobre o Q3 menos o Q1. E aí a gente faz análise. Se eu vou chamar essa medida como sendo simétrica quando for igual a zero, vai ser assimétrica positiva quando o Q3 se afastar mais do que 1, e vai ser assimétrica negativa quando for o caso contrário. Quando for eu estiver me aproximando mais de que é como se a gente tivesse comportamento, uma distribuição, o Q3 vai estar à direita, o Q1 vai estar à esquerda da mediana. Se eu tiver informações mais próximas de Q1, eu vou ter uma assimétrica negativa. Se eu tiver informações mais próximas de Q3, eu tenho uma assimétrica positiva. E aí, aqui a gente ainda tem um outro conceito, que se ele fala que essa informação dessa razão, desse valor adimensional, estiver entre menos 0,2 até 0,2, ele considera como sendo uma distribuição não muito assimétrica. E aquilo que eu estava falando, dependendo da aplicação, a tal medida de assimetria ela é mais vantajosa quando se tem muitas observações, porque você poderia meio que excluir um grupo das suas observações. E a outra vantagem é que você não precisa estar fazendo contas para determinar o desvio padrão do teu conjunto de dados. Beleza? E, finalmente, pergunta, o critério de Cayley, tá certo? Ele é muito parecido com a fórmula de Pauli que a gente acabou de ver, só que no lugar de usar o centis, eu vou estar usando, no lugar de usar quartis, eu vou estar usando o centis. Então, no lugar do Q3, eu vou calcular o centil de 90. E no lugar do Q1, o centil de 10. Então, notem que em vez de agora eu trabalhar com 50% dos dados, eu vou trabalhar agora com 80% dos dados. Porque eu vou estar excluindo os 10 primeiros por cento, do 0 até o 10, do centil 0 até o centil 10 está excluído, e do centil 90 até o centil 100 também serão excluídos. Então, aqui eu estou obtendo mais informações para mim ter o meu critério de assimetria. E aí a gente vai fazer a mesma conta, né? Pega o valor do centil 90 menos a mediana e difere da relação da mediana menos o centil 10 sobre centil 90 menos o centil 10. A gente vai ter o mesmo comportamento, como eu já mencionei para vocês, tá bom? E a gente consegue fazer uma inferência dizendo que essa medida ela vai ser simétrica quando o critério fornecer uma resposta zero, assimétrica quando o C90 se aproximar mais, os dados, o C90 se aproxima mais da mediana, e assimétrica negativa, caso contrário.
E aqui a gente tem uma limitação total dos dados que varia do -1 até o 1. Beleza? Então, basicamente, o conceito da aula de hoje era, de novo, só para mostrar que existem esses conceitos. Eu vou ver como é que eu faço as questões disso aqui, porque a gente vai precisar de algumas informações a mais, porque, por exemplo, no exemplo que nós tínhamos, quando tinha apenas 5 dados, é difícil, por exemplo, dizer para vocês, olha, calculo C90 desses 5 dados aqui. Qual que seria? Porque aí seria interessante eu ter pelo menos umas 100 observações. E aí eu vou pensar como é que eu faço alguma coisa nesse sentido para a gente treinar isso aqui. Mas basicamente é esse o conceito de assimetria. É isso. De uma forma resumida, é mais para a gente analisar o comportamento dos dados em torno de uma informação, que pode ser a média, a módulo, a mediana. Existem outros modelos de assimetria que a gente tem por aí, a gente não vai se ocupar com isso, mas se for do interesse de vocês, vocês podem investigar posteriormente, é um campo bacana para se estudar, inclusive, e aí fica a critério. Perguntas, queridos? Alguma dúvida com relação ao conteúdo? Daqui a pouco a gente discute dos demais assuntos. Eu imaginando que não. Então, agradeço aí a atenção de todos. Vou aqui encerrar a gravação e vamos